Boa noite, mais um Weintraub Sem Filtro, diretamente aqui dos Estados Unidos e de Panambi, no Morumbi, com o Dr. Eric Ferreira Gomes. Tudo bem, Eric? Como é que estão as coisas aí? Opa, Abraham, boa tarde para você, né? Boa noite para mim. E para os faroleiros aí, onde quer que eles estejam, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá vendo isso aqui na quinta, na sexta, no sábado. Vamos lá, Abraham, que hoje tá quente o negócio, hein? Tá quente. O que me ocorreu, eu gosto muito de analisar o passado para projetar o futuro. E o que eu estou vendo é uma dinâmica muito parecida com o que aconteceu com Aécio Neves. O Aécio Neves foi o último candidato tucano dessa República de Deodoro. Foi a última vez que os tucanos tiveram alguém competitivo, mas ele já foi capenga, ele já chegou tão zoado no primeiro turno, passou para o segundo, mas ele já chegou tão bagunçado e depois ele foi varrido do mapa. Foi varrido do mapa porque ele tinha rabo de palha, telhado de vidro, tinha um monte de problemas. Foram atrás dos problemas e aproveitaram a vulnerabilidade do Aécio e a fraqueza nas urnas para moer o PSDB. Pô, Abrão, mas o Teatro da Tesoura era só com a lâmina do PT. O PSDB sempre foi alinhado. O teatro era, para falar a verdade, o Fernando Henrique com o Lula. Esse que é o grande teatro da tesoura, das tesouras, né? Os dois sempre trabalharam juntos. Podia ter momentos de atrito e tal, mas havia uma parceria de longa data. Lula com Fernando Henrique, sempre houve. As pessoas não sabem, mas o comecinho do PSDB era para ter nascido junto com o PT. PT e PSDB não nasceram juntos por uma questão de vaidade de alguns caciques. Por muito pouco eles não nascem juntos. E o Fernando Henrique com o Lula, eles caminharam junto durante muito tempo. Muito tempo. Tanto é que na segunda vez que o Fernando Henrique foi eleito, ele chamou o Lula, fez questão de tratá-lo muito bem, mostrou o palácio e falou: um dia você será presidente da República, se prepara. Está tudo documentado, basta ver, tá? Depois, quando o Lula chegou ao poder, não há uma perseguição ao Fernando Henrique. Por quê? Porque sempre foi parça, sempre foi parceiro. Então não mandou investigar a conta, privatização, as coisas que tinham todos indícios de estarem muito errados. O enriquecimento da família do Fernando Henrique, né? Deixou tudo meio escanteado ali de cantinho. Fernando Henrique ali, quando acontece o Celso Daniel, ele poderia ter mandado a Polícia Federal investigar, também deu uma acomodada boa ali. Então sempre houve uma parceria. Mensalão, abafou, deixa o homem governar, deixa o homem trabalhar. O lema dos tucanos era deixa o homem trabalhar. Só que o que acontece? Foi definhando o PSDB e principalmente saindo dessa parceria de longa data, porque depois do Fernando Henrique ainda teve o José Serra. O José Serra foi presidente da Uni. O José Serra, candidato à presidência pelo PSDB, governador de São Paulo, foi presidente da Uni. Estou falando para vocês, o PSDB e o PT, a diferença ali era um tinha um nível universitário, o outro tem curso no Senai. Um tem. O José Serra não completou. Ele entrou na Poli, mas não completou o curso de engenharia. Mas o pessoal do PSDB tem diploma universitário, do PT não tem. Essa é a diferença. Tá? É o grau de instrução. E essa amizade muito próxima do PT com o PSDB, ela vai se distanciando primeiro com Alckmin, mas principalmente na fase final com Aécio, que já não tem nada a ver com o PT. E ali eles aproveitam todas as vulnerabilidades e a distância afetiva que havia com o PSDB para acabar com o partido. Ali acabou o PSDB, moeram o Aécio. Vocês certamente se lembram do Aécio escondido atrás das persianas, assustados na casa dele. Tem a imagem, ele olhando assim pelas persianas da casa, os noticiários, todos falando que ele teve um problema com uma certa dependência química, algum problema que ele teve de saúde, entrou em parafuso.
do noticiário da época, que me lembro que estava muito bem documentado, o helicóptero, a história do helicóptero, né, que foi... Enfim. E com isso morreram o PSDB e acabou. Acabou. A última chancezinha ali foi o erro do Alckmin de se aproximar do Dória, e aí o Dória colocou o Alckmin para fora do PSDB. Hoje o PSDB é só um CNPJ, não tem mais tração de verdade, né? O que seria essa versão tucana hoje está no Partido Novo. O Partido Novo tem bastante tucaninhos ali, né? É um tucano que formado, que sabe fazer conta. Verdade seja dita, ali os tucanos eram meio... Tinham uns mais aloprados, é um tucano que sabe fazer conta. Mas é tucano. Voltando. O que está sinalizando é que o Flávio ele é o último movimento do Bolsonaro. Porque o PSDB, ele perde as eleições, mas ele continua no páreo. Ele perde de novo, continua no páreo. Aí vem o Aécio e pá! Aí acabou. Tá com pinta. Por quê? Porque o Aécio perdeu feio. Não tão, eu acho que o Flávio perde ainda mais feio, mas perdeu já sem tanta musculatura, sem ameaçar tanto, sem ter militância, sem ter o pessoal mais aguerrido. Já não havia mais discussão bate-boca, não havia mais capacidade de contra-argumentar com o PT. Não puxava mais voto para eleger deputado e senador. Eu acredito que essa eleição está caminhando para isso. Por quê? Porque irão fazer, como fizeram com a Aécio, desconstruir a imagem pessoal, irão desconstruir a imagem pessoal do Flávio, assim como fizeram com a Aécio. E o Flávio tem muita coisa, aparentemente, para ser mostrada. E depois disso, eles irão destruir o que finalmente o PT mais teme, o que o Centrão teme, que é a máquina de difamar do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma estrutura de WhatsApp, de grupo, de rádios, uma turma no entorno dele com capacidade de tração nas redes. E esse pessoal consegue destruir, machucar, afetar as pessoas que não têm. O PT tentou replicar, ele tentou criar, só que não consegue criar na mesma agressividade, na mesma penetração, porque você tem que entender, a Michelle, ela tem uma base grande, por exemplo, a Michelle agora é o alvo a ser destruído, ela tem uma base grande no meio evangélico, o Nicolas tem também uma base grande no meio evangélico.